Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes aqui em Caiei, Porto Rico, e os ministros junto às suas congregações nos diferentes países, e também o missionário Miguel Bermudes Marim lá, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, domingo, 24 de agosto deste ano 2025. Podem sentar-se se estiverem em pé, por favor. Aqui nesta mensagem que o Dr. William Soto Santiago pregou, intitulada A Plenitude dos Gentios, terça-feira, 15 de maio de 2007, em Quito, Equador, ali o Dr. William Soto nos disse: esta terceira etapa, não sabemos se a veremos também em outros países ou se será somente em um lugar. Mas a pessoa sempre deseja o melhor para seu país. Mas poderá acontecer que em alguns países também tenha alguns momentos que essa terceira etapa seja vista. E recordem que a terceira etapa é o sétimo selo, é a vinda do Senhor. Portanto, aonde estiver esse ministério sendo operado, nesse instrumento, e esse instrumento vá a esse país ou a esses lugares, aí a igreja noiva estaria vendo o sétimo selo em ação. Possivelmente o mundo poderá ver algo, mas de momento não vai compreender. As fátuas, talvez o mundo denominacional e os que estão dentro, talvez poderão ver, mas não entenda muito. Agora, todo o trabalho que está sendo realizado, recordem que a terceira etapa é para todos os grupos. Porém, o grupo mais importante e o trabalho mais importante é para a igreja noiva, que é aqui neste tempo final, estava esperando sua vinda. E ela estaria esperando a fé do rapto. Consequentemente, para ela, é que a terceira etapa estaria sendo manifestada, ou seja, a parte mais importante é para ela, é para a igreja noiva, é para receber essa fé de transladação, para poder sair desta terra antes que os juízos divinos caiam. Agora vejam, continua dizendo: mas será vista em todos os países. O que será visto? A terceira etapa. E o que é a terceira etapa? Tudo o que corresponde ao cumprimento da visão da capa, que foi mostrado ao reverendo William Branham, tudo o que foi visto ali, o que é que foi visto? Pregação e tudo que todos vocês já sabem, e sabemos que a terceira etapa estaria realizado. É o sétimo selo em ação. Mas será vista ao mesmo tempo em todos os países, através dos satélites e através dos televisores que terão nos diferentes países, igrejas e também o governo e todas essas coisas. Quando chegar esse momento, certamente as companhias de rádio e televisão vão querer se conectar a essa transmissão. Ou seja, que virá um momento, ou seja, chegará o momento que tudo isso vai acontecer. Ou seja, também os canais de canais de televisão vão estar vendo, e o rádio também vão querer se conectar. O seu canal ou a emissora de rádio vão querer conectar com isso que estará sendo realizado nesse tempo, nesse momento, o que essa terceira etapa estiver realizando. Agora, lembram que tudo é de uma forma progressiva. Continua dizendo, e também vai ser visto toda essa mudança, essa conexão com Israel. Será visto pela televisão também. Vejam, tudo isso já está em uma forma, acontecendo em uma forma progressiva, mas lembram que não pode ir diretamente, completamente a Israel, até que a igreja noiva receba essa fé de translação, fé de rapto, que vem no ensinamento que os trovões trazem. Agora, continua dizendo, assim que temos que ter os olhos bem abertos, porque antes de você ter a altura que você tem, você começou pequenininho. E lembram que tudo é sempre de uma forma progressiva.
E foi dito que seria assim. Vamos vigiar o começo de uma forma simples. Vamos vigiar como depois continuará crescendo, vai seguir crescendo até chegar ao topo e chegará a cumprir o que foi profetizado. E na página 36 do livro Os Selos, vejam ali, o reverendo William Branham disse, na página 36, José conhecia a verdade. Ele sabia de quem era aquele menino. Ou seja, ele falando de Jesus. E também Maria sabia de quem era. Jesus sabia quem era o seu pai. O que disse? Me convém estar nos negócios do meu pai. Não era trabalho de serrar madeira, fazer porta, mas nos negócios do seu pai. E disse a sua mãe, não sabes que nos negócios de meu pai me convém estar? Todos pensavam que aquele menino era ilegítimo e que era um filho muito estranho e agora saiu com essas coisas. Mas Deus estava se escondendo, escutem bem. Deus estava se escondendo no que o mundo pensava ser imundícia, corrupção e ilegitimidade. Do lado direito escreveu o nascimento de Jesus. Pense em um Deus escondendo em um mar morto para produzir vida, compreende? Deus pode se esconder em uma lavadeira, uma simples lavadeira, ou em um homem qualquer, o que carrega seu almoço e levando debaixo do braço, despede da esposa e dos filhos com um beijo e sai por ali. Aí ele coloca uma estrelinha ali e escreve, um obreiro, seu véu. Deus pode se esconder em tal pessoa para fazer algo que o arcebispo não conhece nada, não sabe nada. Você não vê tocando trombeta e anunciando os seus bons feitos. Deus simplesmente recebe a sua glória. As pessoas simples escutam e se alegram. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Mas primeiro tem que começar em simplicidade. O reverendo William Branham disse que o sétimo selo, quando começar, será algo singelo, simples, mas será um segredo completamente. Isso está na 471 do livro Os Selos. 472, mas vamos embaixo na 471. É melhor eu parar, porque eu me sinto dirigido a não falar mais. Recordem, o motivo por não ter sido aberto o sétimo selo e que não foi nos dado a revelação é porque ninguém deve conhecer. Do lado direito escreveu o sétimo selo e desenhou ali uma estrela de Davi. Em cima, neste livro aqui, escreveu o selo do tempo do fim é igual à vinda do Senhor. Um segredo. E não foi nos dada a revelação porque ninguém deve conhecer. E quero que saibam que antes de eu conhecer uma só palavra destas, a visão chegou a mim faz muitos anos, se lembram? Agora, aqui está igual aos demais, entrando perfeitamente na palavra. E Deus conhece meu coração. Eu nunca pensei em tal coisa e agora está aqui. É muito mais tarde do que pensamos. E isto mostra que vem de Deus. Porque vemos que enquadra perfeitamente com as promessas de Deus para a mensagem do tempo do fim. Observa bem a mensagem do tempo do fim, esse selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem o Apocalipse 10, do 1 ao 7. Que no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim.
a abertura do sétimo selo, e em cima escreveu segunda vinda de Cristo. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. Recordem que Deus opera, trabalha em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Aí ele escreveu, no Papa. Porém, melhor. Vem, e em cima escreveu, como Moisés e Elias. Porém, melhor. Vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está próxima. Agora, aqui está. Aqui estamos, ó irmão. Do lado direito para baixo, ele escreveu aqui também, como João Batista. Agora o irmão William continua dizendo, assim que o mundo não vai saber o que estará acontecendo no começo do sétimo selo. E as igrejas também não. Ou seja, porque é de uma forma simples que o sétimo selo vai começar. O sétimo selo, na primeira vinda do Senhor, começou com o seu nascimento. Na primeira vinda, nascendo em Belém da Judéia, vejam, em uma forma simples, e em uma família simples, um operário, um trabalhador da construção. Agora, o sétimo selo, em sua segunda vinda, vejam, também começa o seu nascimento nesse corpo, onde ele realizaria essa promessa, e depois, no novo nascimento desse instrumento. Agora vejam, na 42, do livro Os Selos, aqui nos diz assim, agora concluindo, deixa eu lhes dizer isso. Ao rejeitar a simples mensagem de Deus, em sua forma tão simples, é escolher a destruição eternamente. Agora, isso é quando nós falamos das coisas simples. E as pessoas pensam que podem zombar, escarnecer, chutar e fazer o que queira com a mensagem. Mas isso é separação eterna de Deus. Nos dias de Noé, aqueles que morreram e não prestaram atenção em sua mensagem, pereceram. Depois Jesus foi pregar a eles nas correntes de trevas, antes da sua morte, antes de ressuscitar, na sua morte, antes de ressuscitar. Ele pregou aos aprisionados que estavam no inferno, que não se arrependeram nos dias de Noé. Quando aquele homem simples pregou uma mensagem simples da parte de Deus, ele foi e disse, Noé pregou que eu vinha, agora aqui estou. Correto. Aqueles que não atenderam a mensagem do profeta Moisés, lá no deserto, a qual recebeu de Deus, e também o qual foi vindicado corretamente com a coluna de fogo, e foram guiados ao deserto, depois tentaram se levantar e fazer uma organização. Todos morreram, pereceram, morreram no deserto, exceptuando 2 homens, Josué e Caleb. E depois, nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não puderam vê-lo. Portanto, consequentemente olharam para trás e falaram, nossos pais comeram do maná no deserto. E Jesus respondeu a eles, e todos estão mortos. Eles viram a glória de Deus e andaram na luz de Deus, andaram na luz da coluna de fogo, andaram na presença do seu poder e andaram nos lugares que o Espírito Santo lhes preparou e comeram do maná que caiu do céu, o qual Deus proveu. E mesmo assim, com tudo isso, pereceram e foram ao inferno. Todos estão mortos. Você consegue examinar, você examina essa palavra morte, isso significa separação eterna da presença de Deus. Todos estão mortos. Todo aquele que rejeitou a Jesus Cristo pereceu. Você vê o que eu quero dizer? Ou rejeitar essa simplicidade de Deus não é só uma questão de falar, bem, eu errei. Bom, eu falhei, agora sim estou vendo, me perdoa, eu falhei. No final.
Porque recordem que tem um tempo, tem uma anistia, e não é que no final, no julgamento, venha dizer, olha, eu falhei. Não. Tem que fazer isso enquanto está aqui, neste corpo de carne, neste planeta Terra. E chegará um momento que essa porta será fechada. E ninguém mais poderá entrar e vir a fazer parte desta dispensação, da dispensação do reino. E essa dispensação do reino já estará operando completamente no estabelecimento deste reino messiânico. Chegará a parte culminante, a parte final, com esse juízo divino do grande trono branco. Não é só uma simples questão de falar, eu errei. Não, não se faz deste modo. Deus não recebe deste modo. A pessoa perece eternamente. Nos convém estar pensando nisto. Agora, a coisa tem que ser corretamente identificada com Deus. Se for assim, então é sua palavra. Como aqueles que rejeitaram a Moisés, a Elias, a João, a Jesus Cristo, cada um no seu dia. Agora, o nosso irmão ele continua dizendo, e se nós nos descuidarmos, também não veremos, também não compreenderemos essa primeira etapa que vem em simplicidade. Agora ele está falando isso aqui para nós em 2007, que é uma etapa que viria no cumprimento e na manifestação do sétimo selo. Se é assim, então, essa obra e esse trabalho sob o ministério messiânico que estaria sendo realizado, então ia começar de uma forma progressiva. E aí ele diz que nós também não podemos nos descuidar, porque senão nós também não veríamos, não compreenderia essa primeira etapa. E vejam como tudo isso começou de uma forma simples. E podemos dizer nesta primeira etapa, podemos dizer que tinha começado. Ou seja, para chamar de primeira etapa, assim, a forma que tudo começou, chamar de primeira etapa. Como tudo começou de uma forma simplesinha, e de uma forma progressiva, agora já vejo todo o trabalho que o sétimo selo já tem realizado. Se nós descuidarmos, também não vamos ver e nem vamos compreender essa primeira etapa que vem em simplicidade. Vejam na página 52, o nosso irmão William Branham, o reverendo William Branham disse assim, página 52 dos selos. O ama? Não é maravilhoso? Tomara que a mensagem produza o que deveria produzir. Não que traga você a um lugar onde esteja procurando coisas bonitas, como flores, ou onde ver a Deus em grandeza. Observe bem a humildade da coisa e então verão a Deus. Quando Elias estava na caverna, apareceu fumaça, sangue, trovões, relâmpagos. Você viu todas aquelas sensações que vimos. O sangue na testa, nas mãos e as demais sensações. Essas coisas não moveu o profeta. Ele ficou quieto, mas depois escutou um assobio suave. O que foi aquilo? A palavra. Então ele tapou o rosto e saiu. Foi isso. Amigo, recorde. Não fica procurando as coisas grandes. Você fala, mas Deus fala de coisas grandes. Virá o tempo que haverá isso e aquilo, coisas grandes. Tomara que estejam captando o que eu estou lhes dizendo. Você poderá estar esperando algo tão grande e, em verdade, quando acontecer, será tão simples que você nem verá. Será tão simples que você nem o verá. Depois você vai dizer, isso nunca aconteceu. Passou por cima de você e você nem percebeu.
que foi o que o irmão William disse ali, que se nós não vigiarmos, poderá passar por alto e poderia passar e não perceberemos por causa da forma tão simples que estará sendo realizado. Isso não aconteceu, então passou por cima e você não viu, você viu? É tão simples, Deus mora na simplicidade para então se manifestar em grandeza. O que o torna tão grande? O feito de que ele pode simplificar. Continua dizendo aí. O que torna ele tão grande? O feito de que ele pode simplificar. Um homem grande não pode se simplificar, ele tem que ser um dignificado. Mas acontece que ainda não é grande o suficiente. Quando chegar ao suficientemente grande, então será reduzido e poderá humilhar. Senhor, e veja que o dia se aproxima. Vocês vejam que agora Deus nos abrirá os selos e recordem que somente Ele os pode abrir. Estamos confiando nele. Deus os abençoe. Agora, vejam na página 77 também. Aqui do livro Os Selos, diz, quando João virou para olhar, ele viu um cordeiro bem diferente de um leão. E ele disse, o leão venceu. Outra vez podemos referir a mensagem desta manhã. Deus escondendo na simplicidade. Ele disse que era um leão, que é o rei dos animais. O leão venceu. O leão prevaleceu. O animal mais forte é o leão. Aí do lado esquerdo ele escreveu, simplicidade. Simplicidade. Eu tenho estado caçando nas selvas da África e à noite ali escuto a girafa com o seu alarido e os elefantes tão poderosos batendo as suas trompas no ar e fazendo um barulho bem estranho, e todos os demais animais selvagens com os seus clamores tão sanguinários. E lá meu filho Billy Paul e eu tentamos dormir na grama com o barulho dos grilos e demais insetos, e depois lá ao longe ouviu o rugido do leão, e de repente todos os demais animais calaram, até os grilos pararam de cantar. O rei falou. Então é quando as denominações e todas as dúvidas caem no chão. Tudo fica em silêncio quando o rei fala. E esse aqui é o rei, e essa é a sua palavra. Do lado esquerdo ele escreveu o leão, rei. Silêncio por meia hora. Porque é na meia hora de silêncio que é realizada essa obra de reclamação, como o leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele disse, João, não temas, não chore, não te desanime. Eu estou com você aqui nesta visão e estou mostrando a você essas coisas. Eu sei que você está angustiado, porque não tem como redimir essas coisas. Parece que tudo está perdido porque não tem quem cumpra os requisitos. Mas o leão da tribo de Judá, reticência. Agora aqui também tem um lugar onde ele nos mostra. Vamos ver aqui na página 38, vejam, diz assim. Página 38, desde a página 37. Diz, agora, como foi que não reconheceram? Por 700 anos sabia que haveria divino precursor antes do Messias, mas como veio naquela forma tão simples, não perceberam. Recorda que ele foi o filho do sacerdote e era uma coisa tão ridícula que ele não seguisse os passos do seu pai e entrasse no seminário. Aí está falando de João Batista e Zacarias. Zacarias era o sumo sacerdote.
Mas a sua obra era mais importante. Aos 9 anos se foi para o deserto e depois saiu pregando. Mas eles não perceberam. Ele era simples demais para aqueles que com seus conhecimentos tão polidos fossem crer nele. Eles pensaram, quando esse homem chegar, que todo alteiro seja batido e suba toda planície e todo o áspero se aplane. Davi viu o monte pular como carneiro e as folhas batendo palmas. Então, o que aconteceu? Um tipo barbudo, sem nenhuma educação, coberto com a pele de ovelha, saiu do deserto da Judéia falando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto, está próximo, e vocês, cobras. Não pensa que é suficiente dizer eu pertenço a tal ou qual denominação. Deus pode levantar filhos a Abraão dessas pedras. E eles falaram: bem, já sabemos que não é esse. Então viram pela maneira que João veio, o precursor, porque eles sabiam que tinha que vir um precursor. Ou seja, nas Escrituras eles conheciam o que Malaquias falou. Vamos ver ali em Malaquias. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquias. No capítulo 3 de Malaquias, diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Eles sabiam que antes da vinda do Messias, viria um mensageiro para lhe preparar o caminho. Agora vejam, quando veio, eles diziam, depois que viram a ele, da forma que ele estava, como veio falando, e a sua pregação, eles falaram: não, bom, já sabemos que não é esse. Estou na 37 dos selos. Não, esse não pode ser. Mas sim, era. Ele estava limpando o caminho. Ali foi quando os lugares ásperos foram aplainados e os lugares altos foram abatidos. Não pense que tem Abraão como pai. Não começa a falar essas coisas, porque destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Agora lembra que eles perguntaram a ele se era o Messias, se era o Cristo e quem era. Porque eles estavam esperando a vinda do Messias naqueles dias. Mas vocês vejam, Malaquias tinha falado que Deus ia enviar um mensageiro para lhe preparar o caminho. E depois Jesus falou e disse que era João. Os lugares altos foram abatidos. Oh, glória a Deus, aí está. Vocês veem a diferença? Ele disse que essas coisas aconteceriam. E eles estavam pensando que estavam preparados para recebê-lo, se vinha essa sua própria organização. Mas veio daquela forma tão simples. Agora lembram que ele disse que será como o nascimento de João, ou seja, seria como João Batista e o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Encontraremos isso no que lemos da 472. Viram que disse? Porém, melhor, vem como veio João Batista. Agora, se vem como João Batista veio, foi o ministério de Elias em sua terceira manifestação em João Batista. Agora podemos ver a forma que ele veio, uma forma tão simples que os próprios líderes religiosos daquele tempo, quando viram a ele, da forma que ele veio, não enquadrou para eles, não reunia, não preenchia os requisitos para ele. João Batista não preenchia os requisitos deles, mas não tem que preencher os requisitos de nenhuma pessoa. O cumprimento do que Deus prometeu para realizar o seu programa no meio da raça humana. Mas bem, tem que preencher os requisitos de Deus, é isso que vale. Esses requisitos e não os das pessoas. As opiniões das pessoas não contam e não são válidas para Deus.
Agora diz, estou na página 38. Mas veio daquela forma tão simples, não conforme as interpretações das Escrituras. Lugares altos tornaram baixo. E eles não quiseram aceitar desta forma, mas assim foi. Verdadeiramente, ele cortou eles duro e queimou a pele deles, dizendo, geração de víboras, cobras, serpente na grama. Irmão Branham diz, quem vos ensinou a fugir da ira que virá? O machado está colocado na raiz de toda árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Na verdade, eu vos batizo em água para arrependimento, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desamarrar os seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A sua pá está em sua mão e porá sua e queimará porá o trigo no celeiro, e a palha queimará no fogo que não se apaga. Mateus 7, do 3 a 12. Então foi assim quando os lugares ásperos foram plenados, mas as pessoas não captaram. Ainda que estava exatamente conforme a palavra, exatamente como a palavra dizia. Foi tão simples que não viram. Vejam, estava tudo conforme a palavra, o que a palavra dizia. E assim foi com o precursado, com Jesus. Estava conforme a palavra, mas foi tão simples que não viram. O que o nosso irmão ele dizia aí. Foi tão simples que não viram. Você não vá se tornar tão cego, não seja tão cego. Aí ele repetiu, não seja tão cego, você não seja tão cego. Agora veja, o cumprimento do que foi prometido nesse tempo final, e ver da forma feita a grande capa, e olhar aí e ver que tem um ministério sobre essa capa, ministrando, trazendo o ensinamento, revelando a fé do rapto e tudo isso, conforme o que a palavra diz, e não vem. Porque é tão simples, que são tão cegos, mas tão cegos que a gente fala, verdadeiramente estão bem cegos para não conseguir ver o cumprimento do que foi prometido. Mas aí a Escritura se cumpre, a Escritura que Jesus disse, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, é uma bem-aventurança, porque verdadeiramente estar cego e não poder ver, e nesse tempo final você poder ver, então essa Escritura torna tão sua, e você se diz, eu sou um bem-aventurado porque eu posso ver, porque eu posso ouvir, porque os profetas falaram e profetizaram, eu posso ver e entender o que o irmão Branham disse que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, trazendo a fé do rapto, no cumprimento da visão da capa. Eu posso vê-lo. Isso é ser bem-aventurado, porque verdadeiramente aí a gente fala, graças Senhor, obrigado porque eu não estive cego a isso que tu estás cumprindo. Eu abri os olhos, meus olhos foram abertos. Eu era cego porque antes eu não via o que Deus tinha prometido, mas agora me abristes os olhos e agora estou vendo. E como um cego quando recebe a vista assim literalmente, fica feliz. E antes fala, e diz, antes eu era cego e agora vejo. E como passou por esse momento, aí fala, olha, eu não desejo essa cegueira a ninguém. E isso é assim. E no espiritual quando a gente vê que uma pessoa não vê, e a gente pode ver, a gente fala, bendito seja Deus, obrigado Senhor por me permitir ver nesse tempo o cumprimento do que os profetas falaram. Aí ele disse, você não seja tão cego, você não seja tão cego, ele repetiu. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, mas depois que for aberto completamente, aí qualquer um verá. E algumas pessoas vão dizer, agora sim eu vejo. É porque não teve uma vista boa. Estava dormindo. Na etapa simples, estava dormindo quando começou a etapa simples. A simplicidade do sétimo selo. Que Deus os abençoe e os guarde. E hoje continuem passando o dia cheio de grandes bênçãos. E que hoje Deus nos fale
tudo que tenha que nos falar, toda a porção correspondente para hoje. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.